Começando então a sexta parte da nossa série sobre sites estáticos com Vue.js, onde a gente está fazendo um site utilizando o Gridsom como gerador de site estático. Desde o começo a gente passou pela instalação, passou pela estrutura de pastas e arquivos, vimos como que funciona o Tailwind CSS, que é o framework que eu estou utilizando, e a gente viu um pouquinho mais a fundo também como é que a gente pode estar utilizando reatividade do Vue.js da melhor forma, utilizando o recurso de store do Vuex. Eu dei esse exemplo utilizando como se fosse um sistema de filtragem de portfólio que eu acabei fazendo ali na hora, que é uma coisa que eu já tive que fazer antes e o Vuex me ajudou muito. Só que o problema é que eu fiz isso colocando aqui um vetor de objetos na mão, né? Então a gente fez essa parte aqui só para fins de exemplificar, né? E no final do último vídeo, se você não viu, dá uma olhada aí no canal. Tem outros 5 vídeos na frente desse, onde a gente 5, 6 vídeos na frente desse, onde a gente falou mais a fundo sobre as coisas. E eu falei que o ideal era que isso aqui tivesse armazenado num outro lugar, né? Até que não tivesse nem armazenado nessa pasta aqui, de um modo geral. Que ele tivesse armazenado em outro serviço, uma API externa de que a gente pudesse consultar esse outro serviço, certo? E esse outro serviço ele pode ser, qualquer coisa, certo? Ele pode ser um WordPress que está instalado em algum lugar que a gente consulta os posts, as categorias, enfim. E isso pode estar armazenado num arquivo local mesmo, no arquivo Markdown, tem como fazer isso, no arquivo JSON. Tem como a gente armazenar isso no Airtable, no Ghost, no DataCMS, no Shopify. Tem um monte de integrações que a gente consegue fazer aqui. E uma das mais interessantes e mais simples da gente fazer é o Google Planilhas, né? Tem como a gente conectar a API do Google com o Gridsom e ele já provê para nós esse suporte, certo? Então, como é que a gente faz para fazer essa integração? Eu vou vir aqui no nosso navegador, mais especificamente na documentação do Gridsom. Normalmente a gente cai aqui nessa página, né? Mas aqui em cima ele tem uma aba chamada Plugins. E nessa aba plugins, ele tem um algolia, inclusive, setado aqui, para a gente buscar por diferentes integrações que alguém já fez antes no Grissom e ela já está pronta aqui. Ó, tem o WordPress para a gente usar como fonte. É, tem um monte de coisa aqui. Shopify, que eu falei antes, tem também. YAML para a gente formatar arquivos ali. É, CDN, plugin de JSON, a gente puxar do Netlify CMS, que é um CMS que o pessoal está usando bastante, que é do próprio Netlify, para puxar dados do Instagram, que dá para fazer isso também. E aqui ele tem um plugin que a gente pode buscar, que é o do Google Sheets, né? E ele funciona muito bem. Eu já eu utilizo ele em produção, inclusive. Funciona super bem porque ele não tem muito segredo, na verdade. O que a gente vai precisar que é um pouco mais crítico, é a chave de API, certo? E é uma coisa que a gente tem que gerar individualmente. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz, mas vai ser algo bem rápido para a gente também não ficar focando muito no Google e sim no Gridsom, né? Mas esse é um pacote que a gente instala pelo npm, certo? Então, vamos instalar esse pacote aqui no nosso projeto. Eu vou copiar esse comando que ele disponibiliza aqui, só para não precisar digitar. Eu vou voltar lá para o VS Code. Eu vou derrubar esse servidor aqui e vou colar esse comando e ele vai instalar para nós esse plugin do Google Sheets. Não deve ser muito demorado, mas até porque não é um módulo tão complexo, né? Só que se a gente fosse fazer na mão uma integração com o Google Sheets é meio chatinho de puxar a API, de autorizar aquela coisa toda. É, não é muito algo que a gente precisaria estar perdendo tempo assim. Aqui ele pegou umas vulnerabilidades, vamos ver se a gente consegue dar um audit fix, porque às vezes tem alguma dependência antiga, alguma coisa que já não é mais algo que deveria existir no código do plugin. Enquanto isso, a gente vai lá no Google
para a gente ver como que a gente gera uma chave de API para a gente colocar aqui, certo? Eu acabei voltando aqui para a parte de instalação e eu acabei instalando um outro plugin que não é o Gridsom-Source-Google-Sheet, é só o traço Google Sheet. Se a gente vier aqui na documentação do Gridsom, a gente vê que tem 3 plugins. E esses dois aqui estavam dando algumas vulnerabilidades ali detectadas pelo NPM. E esse último aqui não, certo? Então instalem esse último aqui, que é o Google Sheets tudo junto, que não é o Google Sheets. Vai funcionar certinho e não vai ter nenhuma vulnerabilidade. Para a gente poder obter uma chave de API do Google, basta a gente entrar em console.developers.google.com, estando logado com uma conta do Gmail, né? E ele vai abrir esse painel aqui, certo? E primeiro é necessário criar um projeto novo. Eu criei um projeto aqui chamado YouTube, para a gente usar só nos vídeos aqui. Eu vou clicar em ativar APIs e serviços. E ele vai abrir a biblioteca de APIs do Google, tá? Eu vou pesquisar aqui planilhas, eu acho que ele está em português aqui. Planilhas. Não, ele deve estar Sheets. Vou Sheets. E aqui só que a gente clicar em ativar. E depois que tiver ativado, a gente vai no nosso projeto mesmo ali, não no painel da API, sim no próprio projeto. E a gente vai em credenciais e a gente clica aqui em criar credenciais, tá? Aí a gente clica em chave de API e ele vai criar aqui uma chave, certo? Basta copiar essa chave e colar lá no Gridsom, mas a gente vai fazer isso de um jeito um pouco mais seguro. Antes da gente conectar a API de fato, a gente vai precisar criar uma planilha, né? Se a gente vai conseguir colocar no Google Planilhas, a gente vai precisar ter uma planilha para ser lida, né? Então, eu vou voltar lá no VS Code e eu vou pegar essas informações que estão armazenadas aqui, né? Aquele título, categoria e tal, e eu vou botar tudo numa planilha, certo? Então, voltando para lá, na primeira linha aqui, eu vou colocar os nomes das coisas, né? Os tipos, os atributos, enfim. Então, eu vou ter aqui título e categoria. E o ID, ele gera automaticamente. Depois a gente vai ver como é que isso funciona. Beleza. E eu vou botar um título para isso aqui. Vou botar YouTube Tutorial Vídeo 6. Beleza. E eu vou compartilhar isso aqui vou mudar para qualquer pessoa que tenha o link, certo? Então, o Gridsom vai conseguir ler isso aqui a hora que ele consultar da API, porque essa planilha agora ela está visível, certo? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa dizer para o Gridsom que a gente quer utilizar aquele plugin, não basta só instalar, né? Então, aqui na documentação, ele diz certinho o que a gente precisa fazer. Então, aqui, lá no módulo exports do gridsom.config, a gente vai dizer que a gente quer utilizar o plugin do Google Sheets e a gente vai colocar um parâmetro aqui, um objeto options, onde a gente vai passar o ID da planilha, que é essa string aqui, ó, essa string grande, e a chave de API, certo? Aí que se a gente quiser, se tiver mais de uma, né, a gente pode colocar aqui o nome da aba aqui da planilha, né, essa aba aqui que fica embaixo, mas não é necessário. E aqui o tipo, e a gente já vai ver o que isso significa. Vamos voltar lá para o nosso VS Code. E aqui a gente vai para o Gridsom Config. E aqui a gente já tem o plugins, ele é um vetor de objetos, né? E aqui a gente já diz que a gente quer utilizar o Tailwind, né? Inclusive eu vou dar um tab aqui para
para ficar melhor indentado. E aqui eu vou botar mais um objeto. Eu vou botar que eu quero usar o Gridsom Source Google Sheet. Eu acho que é isso, né? Gridsom Source Google Sheet. E aqui eu vou ter um Options. Isso aqui é um objeto também. Certo? E aqui eu vou botar o Sheet ID, que é aquela string grande lá que tem no link que a gente viu. E aqui eu vou botar a chave de API, certo? E eu não vou colar ela aqui direto. Até para vocês não verem qual que é a minha chave de API, né? Eu vou salvar ela num arquivo que o pessoal que é do Node, aí, o pessoal que já tem familiaridade vai conhecer, que é esse arquivo aqui, que é o arquivo .env, certo? Esse arquivo .env é env de environment. Então aqui a gente coloca todas as coisas que a gente não quer expor no código e não quer expor no repositório. Até porque isso aqui não vai na hora que a gente conectar isso aqui com o GitHub. Esse arquivo aqui não vai, certo? Ele não vai junto. Então, mesmo se o repositório ficasse público, essa chave de API não ficaria exposta, certo? Então aqui eu vou colocar Google API Key e vou colar a minha chave de API aqui. Colei lá e agora, para eu utilizar aquele dado que está armazenado lá, eu vou colocar process.env.googleAPI e ele vai pegar aquele dado de lá, certo? Agora eu vou só pegar aquele ID lá da planilha e vou colar aqui também. E agora a gente precisa dizer mais um parâmetro aqui. Esse parâmetro é o type, certo? E o type, o que ele é? Ele é como que esse dado que a gente vai puxar aqui da planilha vai ser armazenado e como que ele vai ser identificado pelo GraphQL, certo? Então eu vou chamar isso aqui de cards. Vou colocar cards mesmo, em maiúsculas. Então como é que vai funcionar? Quando a gente bota o nosso site no ar, mesmo quando a gente coloca aqui o nosso servidor em desenvolvimento, ele faz essa consulta aqui ele vai fazer dessa consulta aqui no Google Sheet uma parte do procedimento dele, antes dele começar a compilar o HTML, certo? Tanto que depois que ele termina de subir o servidor em desenvolvimento, ele disponibiliza para nós uma outra URL, que não é a URL do site em si que está rodando, é uma URL de um playground do GraphQL, onde a gente pode ver se os nossos dados estão inteiros lá para a gente utilizar. E a gente vai testar isso também, que é bem legal. Eu vou rodar um Gridsom Develop aqui para ver se não vai ter nenhum erro na consulta, se a gente não esqueceu de fazer nada, se tá tudo funcionando corretamente. Se der um erro no GraphQL, eu acredito que não deu. Se desse, ele já teria avisado antes, né? Aqui em cima, conforme ele está gerando o servidor, ele dá um log do que ele está fazendo e quanto tempo que levou para compilar. Então ele já criou um esquema do GraphQL e levou 8 milissegundos, né? 80 milissegundos, então foi super rápido. Então não deu nenhum erro nisso. Se tiver algum erro, vai ser relacionado a alguma outra coisa. A princípio está tudo ok. E como eu falei daquele outro link, ó, ele dá o link local, né, para a gente acessar ali o localhost. E ele dá esse link aqui, /__ explore. E a gente vai visualizar o que é esse link. É só segurar Ctrl e clicar nele, que ele vai levar a gente para aquele link. Então eu vou exibir o navegador aqui para a gente dar uma olhada. Ele abre essa tela aqui. Para quem nunca teve contato com GraphQL antes, ele é uma linguagem, uma linguagem criada pelo Facebook para a gente fazer consultas em bases de dados. Então dentro aqui ele utiliza o GraphQL e ele dá esse playground aqui, que é uma interface web para a gente poder ver as nossas consultas e ver se está funcionando tudo certinho. Certo? Então eu vou abrir aqui, ele já veio padrão esse query aqui, eu vou dar um all
cards, vou abrir isso aqui. Isso aqui não é JSON, tá? Isso aqui é a sintaxe do próprio GraphQL. Eu não vou perder tanto tempo explicando sobre o GraphQL. É legal dar uma olhada na documentação deles, se quiser aprender mais e ver como é que funciona certinho. Mas eu vou fazendo conforme o Gridsom utiliza, né? Que é uma parte bem básica do GraphQL. Dá para ir aprendendo os dois ao mesmo tempo. E nesse all cards eu vou pegar todos os edges e dentro de cada edge vai ter um node. E dentro de cada node eu quero mostrar o ID dele, o título e a categoria. E eu vou dar um play nisso aqui. Ele tem que me retornar um JSON, tá? Um JSON que tem um vetor aqui com todos os nodes que ele leu lá da nossa planilha. Então tudo que está aqui, aqui como o título 1, 2, 3, etc., ele pegou tudo aqui. E cada um tem um ID único, certo? Então é por isso que a gente não iria mais precisar daquele ID sequencial. Ele já tem certinho aqui, na hora que ele lê, ele já atribui um ID para cada um, certo? Aqui ele está fora de ordem, né? Eu acredito que é aqui que a gente coloca order, acho que é algo assim. Order, ask. Então é uma ordem ascendente. Então ele vai colocar do começo até de cima para baixo, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, antes estava tudo bagunçado, estava tudo meio aleatório. Mas por que a gente está testando aqui? Para a gente ver se nossos dados estão sendo lidos da maneira correta, certo? Então, para a gente ver como que eles estão sendo lidos e qual que é o tipo de dado que vai vir, certo? Porque uma coisa importante é que eu acredito que tudo que está sendo lido aqui da planilha vem como string. E aquela categoria que a gente estava armazenando lá no Vuex, no Vuex Store, é um número inteiro, certo? Então a gente vai ter que fazer algumas mudanças também no nosso código, mas nada muito cabuloso também, assim, é só para a gente poder entender aqui o funcionamento do GraphQL, certo? Então o que eu vou fazer com essa query aqui? Eu vou copiar esse código e eu vou passar lá para o meu VS Code, mas eu não vou colocar ele num lugar qualquer, certo? Aqui no meu index eu vou sacar fora esse objeto por enquanto, tá? E aqui no final da página, vou descartar esse style também, eu vou abrir uma nova tag, uma tag que eu não tinha falado para vocês ainda, que é o page query, certo? E dentro desse page query é aqui que eu vou colar o meu código. O meu código, a minha consulta é GraphQL, né? Eu vou só dar um tab aqui para ficar melhor. E também vou dar um nome para esse all cards aqui. Eu vou botar só cards. Isso aqui é chamado de um alias, né? A gente criou um nome fictício para essa query para não precisar digitar isso aqui, não precisar digitar isso aqui no meu código. Eu coloco só cards. Então vai ficar mais fácil. Como que eu utilizo esses dados que eu estou lendo daqui então? Eu vou vir aqui no meu v-for que já está praticamente pronto, né? E ao invés de botar cards, que era o nome do meu vetor aqui, eu vou utilizar esse vetor aqui, ó. Porque esse edges, voltando lá no nosso navegador, esse edges, ele retorna um vetor, certo? Então ele retorna um vetor com vários objetos com esse node dentro aqui, certo? Então lá na hora da gente mexer no for, a gente vai trocar isso aqui pela seguinte sintaxe: cifrão page.cards.edges, certo? E aí a gente vai fazer o v-for, né? Card in page cards edges. Então cada iteração que ele fizer lá, ele vai pegar uma variável aqui, um objeto que a gente vai chamar de card. E aí a diferença é que aqui a gente, dentro de cada um desse objeto que ele lê do edges, vai ter um node, né? Voltando de novo lá no GraphQL, tem dentro de cada um desses objetos aqui no vetor, ele é um node, ele é chamado assim, né, pelo Gridsom. Então a gente vai precisar levar isso em conta, certo? Então a gente vai botar um card.node.id, card.node.categoria, card.node.título e assim vai, certo? Isso aqui ele deve já estar funcionando da mesma forma, só que tem aquele lance
de que a gente estava tratando isso aqui como um número e não como uma string. Agora, como ele é lido da planilha, ele é lido como uma string. A gente poderia fazer outra mutreta aí para fazer isso funcionar, mas eu vou trocar esse igual aqui para um igual simples, certo? Eu vou botar dessa forma aqui. Aqui ele tem que ser igual, mas aqui ele... Eu vou botar assim e vou botar ele igual string, para garantir, né? A gente salva isso aqui e salva isso aqui também. Como a gente acrescentou uma query nova, eu imagino que a gente tenha que atualizar isso aqui, porque ele faz as consultas do GraphQL a cada vez que ele sobe o servidor e não a cada vez que ele atualiza, porque ele atualiza com base nos arquivos aqui que mexe, né? Isso aqui é uma coisa que vem antes, certo? Então, sempre que a gente mudar um dado na planilha, a gente tem que vir aqui no nosso servidor de desenvolvimento, derrubar ele e botar no ar novamente, certo? No caso do site estiver no ar, isso não vai ser necessário, né? A gente teria que fazer alguma outra coisa para ligar a planilha, para cada vez que ela fosse modificada, ela mandar um aviso lá para a Vercel. E aí a gente faria um trigger de deploy, não só uma atualização no GitHub, mas sim uma atualização na planilha também. Tem como fazer isso. Eu já fiz um site utilizando não a planilha, mas utilizando o Airtable, que é um serviço similar. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, que é um negócio bem legal que eu fiz para um cliente que funciona muito bem e que eu consigo conectar o Airtable direto com a Vercel. Cada vez que muda as coisas na planilha do Airtable, ele aperta um botão lá e modifica e manda construir o site novamente. Então, voltando aqui, vamos ver se tá rodando o site, se não quebrou tudo. Deixa eu trocar aqui para o navegador. Eu acho que quebrou, vamos dar um F12. Right hand side of instance office is not an object. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Eu descobri qual que era o erro. Inclusive é um erro bem vital aqui que ele não estava renderizando a página inteira por conta disso. Aqui no card, ao invés de deixar ele como aquela string 0, eu coloquei o tipo como string, certo? Coloquei um objeto string aqui. E também eu estava passando o ID ainda como um número. Aquele ID quando a gente clica no filtro, estava passando como um número, coloquei como string também, então tá tudo como string agora, certo? Então, quando a gente vem aqui na página, agora ele está funcionando da mesma forma, certo? Só que agora a gente tem esses dados todos armazenados, a gente está com console log ainda, né? A gente está com os dados todos armazenados lá na nossa planilha. Então fica de uma forma mais organizada, fica em um serviço separado, que não tem a ver com o código do site, e a gente só faz essa consulta utilizando os plugins do Gridsom e utilizando o GraphQL. Fica de uma forma bem organizada. Então, para essa parte de conteúdo dinâmico, né, de conteúdo externo, seria basicamente isso, né? A gente tem outras formas de conectar e outros serviços que a gente pode plugar aqui direto com plugins do Gridsom. Até vai ser legal fazer vídeos depois explicando como fazer essas conexões. Algumas são um pouco mais chatinhas de fazer do que outras, como a do WordPress, por exemplo. Então, é legal que a gente tenha visto o básico aqui, mas depois a gente vai poder se aprofundar melhor. A gente pode conectar com o WordPress, como eu mostrei lá no começo com a documentação do Gridsom, a gente pode conectar com Dato CMS, com Ghost, com Shopify, com Netlify CMS, a gente pode conectar até com o Strap para a gente fazer que é um sistema para fazer APIs, né? A gente consegue conectar com o Strap também, que é um recurso bem legal. Então, por hoje eu vou encerrar esse vídeo aqui. Já ficou um vídeo bem longo também, mas espero que tenha gostado, que tenha aprendido. E aqui a gente já está se aproximando do final, né? No próximo vídeo já vou começar a falar sobre o deploy. E se está gostando, se está conseguindo aprender, se está achando legal o conteúdo, dá um like aí, compartilha com os amigos, também se inscreve no canal para receber assim que sair o próximo vídeo e todos os outros próximos conteúdos que eu for publicar, certo? Um abraço e até a próxima.